dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos fazer a aula 24, que é a conexão com o banco de dados. Primeira coisa que a gente vai fazer é certificar que o Apache e o Champ estão ligados. E dessa vez a gente vai também certificar que o MySQL está ligado, porque o MySQL é o nosso gerenciador de banco de dados e ele que a gente vai utilizar como estrutura para o banco de dados. Sabendo disso, agora a gente vai lá no nosso htdocs, lembra que ele fica em champ htdocs, e aqui dentro de htdocs nós vamos criar uma pasta chamada aula 24, que é a aula de hoje. Dentro dessa pasta a gente vai abrir via Visual Studio Code. Aqui, ó, abrir com Code. Pronto, estou dentro da minha pasta. Agora aqui dentro eu vou criar meu index.php e onde dentro do index.php que eu vou fazer a minha conexão com o banco de dados. Bom, antes da gente ir para a parte prática, vamos para a teoria, né? Então, esse é o módulo de conexão com o banco de dados. São das aulas, as próximas 4 ou 5 aulas vão ser sobre conexão com o banco de dados. E o que exatamente a gente vai fazer nesse módulo? Bom, nós vamos conectar o PHP com um banco de dados. Lembra que na internet é dividido em duas categorias, sites estáticos e sites dinâmicos. Estáticos são aqueles sites que não tem uma conexão via de banco de dados, ou seja, eles não são alimentados de maneira dinâmica, eles são só aquele conteúdo de HTML, CSS e JavaScript. Enquanto que os sites dinâmicos são aquela categoria de sites que possui uma conexão com o banco, logo, ao alimentar o banco, você alimentará também o seu site com informações como blogs, fóruns, redes sociais. Então, toda vez que você faz uma postagem na rede social, você está mandando uma mensagem para o banco de dados daquela rede social, que vai armazenar aquela conversa, e depois ele vai recuperar aquela conversa e mostrar para você e para as demais pessoas a quem interessar aquela conversa. E por que a gente usa PHP junto com MySQL? Quando a gente instalou o Champ, ou o WAMP, ou o LAMP, ele já vem por padrão com a plataforma PHP, MySQL e os servidores Apache, que no nosso caso aqui é o servidor Apache. Além disso, também nós temos por que usar MySQL? Porque ele é gratuito, confiável, rápido, dinâmico e acessível, já que ele não tem nenhum tipo de custo na hora da gente aderir a essa plataforma. Sabendo disso também, MySQL, só como curiosidade, My vem do nome da filha do cofundador e SQL, Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada. E o que é melhor, essa plataforma MySQL PHP, ele é agnóstico enquanto a sistema operacional, então ele vai funcionar em qualquer sistema operacional. Se você programou em Windows, ele vai funcionar também em Unix, em Linux, macOS, seja lá qual for o seu sistema operacional. Tá, e o MySQL, quais são as principais vantagens? É que ele é uma plataforma de banco de dados extremamente expressiva e popular na web. Vários sites grandes, né? O próprio Facebook, ele iniciou com PHP e MySQL lá nas suas versões originais, né? Hoje em dia, pelo que se sabe, o Facebook usa React para o front-end e usa Django para back-end, né? Mas no início ele começou com essas tecnologias, né? Que são tecnologias muito acessíveis, amigáveis, de fácil entendimento e que tem uma baixa curva de aprendizado. Além disso também, o que são esses dados? Para que a gente utiliza um banco de dados? Bom, basicamente, todos os dados que nós vamos produzir vão ser armazenados em tabelas, né? E essas tabelas elas são úteis para guardar informações pertinentes ao nosso site, como dados de funcionários, produtos, clientes, pedidos. Todos os dados que você queira armazenar, você vai utilizar uma tabela no seu banco de dados para fazer essa ação. E é interessante também distinguir que os dados eles são divididos basicamente em duas grandes categorias, né? Que são os dados categóricos, dados aqueles que você possui uma categoria como cor, né? Branco, amarelo, verde, azul, são categorias, como emprego, professor, programador, analista, são categorias. E também nós temos os dados que não são categóricos, né? Que eles são dados, por exemplo, de peso ou de altura, que são dados contínuos, 1,73 m, 1,72 m, 1,75 m. Então, as respostas são valores contínuos ou discretos, são valores numéricos que você vai descrever um valor específico que você queira armazenar. Esses dados, eles não são
categóricos, né? Categóricos, refrisando, são de categorias, né? Como cor, profissão, etc. Não categóricos são dados contínuos ou nominais que a gente vai utilizar para expressar um valor numérico, como altura, peso, até idade também se encaixaria nisso. Bom, sabendo disso, como vai funcionar a parte de consulta com o banco de dados? Lembrando que essa primeira aula tem o único objetivo de mostrar a conexão com o banco, não a consulta. Então, para consultar um banco, a gente vai ter que usar SQL. Assim, isso mesmo. A gente não vai utilizar nada em PHP além do SQL. A gente vai fazer a conexão, vai criar uma SQL, uma linguagem de consulta estruturada, vai mandar essa query e o PHP vai executar lá no MySQL. Então, dentro do PHP, a gente possui uma conexão. A conexão no PHP é feita por um drive, né? A gente tem para Java, por exemplo, JDBC, que é Java Database, fugiu agora a palavra, mas a gente tem o drive para Java, a gente tem drive para outras linguagens. Perceba que o MySQL ele não faz parte do sistema do PHP. Então, ele é um componente externo. Para isso, para eu poder comunicar o PHP com o MySQL, eu preciso de um drive. E os drives que nós vamos utilizar, que hoje em dia, né, a gente nem chama mais driver, né? Antes isso é uma linguagem um pouco mais arcaica, mas são basicamente extensões. Então, a extensão que a gente vai utilizar são duas. MySQL, aí ele tem duas maneiras de apresentar o MySQL I, né, que é o MySQL Improved, ou seja, o MySQL melhorado. Essa extensão ela tem a versão procedural, né, que seria uma versão não orientada a objetos, e a versão orientada a objetos, onde a gente instancia um novo objeto e faz chamada dos métodos daquele objeto, do MySQL. E também a gente tem o PDO. O que é o PDO? PDO é objetos de dados em PHP, ou seja, PHP Data Object. E qual a diferença entre eles? MySQL ele é para banco de dados MySQL. Essa é a diferença. E o PDO ele é para banco de dados diversos. Existem diferentes, até 12 tipos de bancos de dados que o PDO consegue se conectar. Então, MySQL, PostgreSQL, entre outros. Se você vai usar MySQL, MySQL é o mais recomendado. Se você vai usar um outro banco de dados que não seja MySQL, aí você utiliza o PDO, tá? Já acabei de explicar isso, né? Então, o PDO ele funciona até com 12 sistemas diferentes de bancos de dados, enquanto que o MySQLi ele é voltado só para o banco de dados MySQLi. As três maneiras que eu acabei de falar, também orientado a objetos, processual ou procedural também, e PDO. Vamos dar uma olhada nas três, tá? Bora fazer esse código passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse código vão ser as variáveis de ambiente. Então, nós vamos criar três variáveis. A primeira variável vai ser o nome do servidor. Lembre-se, a gente está utilizando o servidor localhost, mas na hora que você for hospedar a sua máquina, o seu o seu servidor web, ele vai lhe dar essas informações de qual é o nome do servidor do banco de dados, qual é a senha do banco de dados, qual é o nome de usuário do banco de dados. Então, como a gente está fazendo aqui na nossa máquina, vão ser os dados padrões que já vem instalado no próprio XAMPP, que vai ser localhost para nome de servidor, nome de usuário root e password vazio. Então, vamos fazer isso. Essa primeira conexão que eu estou fazendo aqui é utilizando o MySQLi orientado a objetos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos dar um zoom aqui para vocês poderem acompanhar. Vou abrir o delimitador PHP, não esqueça dele, ele é importante. Senão o código PHP, obviamente, não funcionará se você não possuir esse delimitador. Aqui dentro do delimitador, o que a gente vai fazer? Vamos criar as variáveis de ambiente. Então, vai ser primeiro nome do servidor. Vamos usar o camel case como padrão. O nome do servidor vai ser o quê? Vai ser localhost. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre... Estou me habituando com um teclado novo aqui. Então, não estranhe qualquer demora. Não, vamos lá. É Alt ou não é Alt? Aquelas aspas, cara.
Esqueci como usa as aspas. Esse teclado pequeno, deixa eu mostrar o teclado para vocês. Ele é só de 68 teclas, né? Aí, tipo, já estava acostumado com full size. Estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui de lembrar como é que faz para usar as aspas. Então, não, essa crase. Nossa, mano, difícil, hein? Então tá, lembrei como é que é. FN Shift aspas. Aí então, sabendo disso, localhost. Preenchi localhost. Vamos criar nossa próxima variável, que vai ser nome de usuário. Só, assim, eu estou fazendo em português, mas eu recomendo vocês fazerem em inglês, tá? Username, host, porque a gente não vai ter aquela questão de utilizar problemas com acentuação, pontuação, essas coisas que fazem parte da nossa língua, né? O cedilha, agudo, crase, tudo. Então, e vai ser root, que é o nome que vem por padrão no champ. E o último variável de ambiente vai ser a nossa password, ou seja, a palavra-chave, né? Vou colocar senha, a nossa senha, que vai ser vazia. Exatamente, porque não vem uma senha, por padrão não vem senha, então a gente vai colocar vazio. Agora, nós vamos fazer a conexão. Perceba, é bem simples, em uma única linha a gente consegue fazer a conexão. Que vai ser, a gente vai chamar uma variável de conexão. Ela vai receber o quê? O objeto MySQLi. Já até preencheu aqui para mim, né? Então, o objeto MySQLi. Dentro desse objeto MySQLi, o que eu vou fazer? Vou passar aquelas variáveis que eu acabei de declarar. Nome do servidor, nome de usuário e senha. É isso. E nós temos uma conexão. Se esses dados estiverem corretos, eles vão fazer a conexão para mim. Então, nome do servidor, nome do usuário e senha. Separando por vírgula, lembra que isso daí são parâmetros, né? Na verdade, o que eu estou fazendo exatamente nessa linha 6? Eu estou chamando um método construtor dessa classe MySQLi e essa classe está recebendo esses 3 parâmetros para inicializar esse objeto. Então, eu recebi o nome do servidor, nome de usuário e senha como parâmetro de inicialização do objeto MySQLi. Então, agora o objeto MySQLi ele foi instanciado nessa variável chamada conexão. Através desta variável, eu vou conseguir fazer todas as práticas de me conectar ao banco de dados. Conectar, passar query, fazer tudo o que eu quero com o banco de dados, incluindo também fechar a conexão com o banco de dados. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar se o nosso banco de dados foi conectado corretamente. Como? Se, aí eu vou pegar, abrir e fechar aspas, chaves, e vou chamar a minha variável conexão. Se a variável conexão, lembra que em PHP nós estamos usando orientação a objetos, a gente usa traço maior, que é para fazer a setinha, né? Em Java ou JavaScript seria ponto, que é para chamar os métodos de uma classe, que é traço setinha. Se connect erro, bom, se essa variável aqui connect erro, ela vai dar uma mensagem de erro caso haja algum tipo de erro na conexão. Então, se isso acontecer, se essa variável for verdadeira, o que a gente vai pedir? Um die. O que o die faz? Ele corta a conexão. Então, ele encerra a conexão justamente para você não deixar essa porta aberta. Vamos fazer um die. O que mais? Vou passar uma mensagem de conexão falhou. Ou seja, deu um erro na conexão. E vou concatenar a falha com a variável conexão erro. Então, vamos lá, variável conexão, que é a nossa objeto do MySQL, connect erro. Pronto. Então, aqui vai descrever se deu o erro e qual é o nome do erro que deu, para a gente poder resolver esse problema, né? Agora, se isso não for verdade, quer dizer, conectou perfeitamente. Vou pedir para imprimir uma variável
que vai ser uma variável, não, desculpa, um texto chamado conectado com sucesso. Olha só, legal. Pronto. Nessas 12 linhas, 13 linhas, 12, nós fizemos a nossa conexão com o banco de dados. Isso é uma conexão com o banco de dados. Terminamos a nossa conexão com o banco de dados. Ela já está funcional. Bora testar. Então, vamos lá para o nosso localhost, né? Temos que abrir agora no nosso navegador uma página web. Essa página web, lembre-se, localhost barra o nome da sua, da sua pasta. Então, aula 24. Index.php não precisa colocar porque o arquivo que é padrão, né? Que é o ponto de entrada do PHP. Conectado com sucesso, perfeito. Ou seja, nossa conexão foi estabelecida com o banco de dados. Conseguimos nos conectar usando MySQLi. Agora, para mérito de curiosidade, eu vou comentar sobre os outros métodos de conexão, que são o método MySQL não orientado a objetos, processual, que é este aqui. Percebam, é idêntico. Criamos as 3 variáveis de ambiente, o nome do usuário, o nome do servidor e password e senha. Chamamos uma nova variável conexão, porém o que nós fazemos, ao invés de instanciarmos um novo objeto, nós vamos utilizar um método dentro dessa extensão MySQLi, que é o MySQLi Connect. Aí eu já passo os valores direto para esse método e depois eu verifico se a conexão existe. Até mais simples, ó. Então aqui no if ele vai verificar, ó, se a conexão existir, ou seja, se essa variável for diferente de vazio, aliás, desculpa, se essa variável não existir, se ela for nula, se ela for vazia, o que vai acontecer? Conexão falhou, imprime uma mensagem de erro. Se ela for diferente de vazio, aí sim, se não, imprima conectado com sucesso. Simples também, não há dificuldade, os dois métodos são bem parecidos. Mas qual usar, professor? Qual que você se sentir mais confortável? Eu utilizo orientado a objetos porque eu gosto mais de orientação a objetos nesse cenário de conexão com banco de dados. Mas qualquer uma das duas vai funcionar da mesma maneira, tá? Não tem uma vantagem sobre a outra. São métodos diferentes de alcançar o mesmo resultado. Aí a decisão cabe a você, aquilo que você se sentir mais confiante em fazer. E por último, nós vamos ver a conexão com o banco de dados utilizando PDO. PDO, né? Objeto de dados PHP, que é um objeto também, né? Isso daqui também é orientado a objetos, tá? Tanto que o objeto de dados já deixa bastante dica, né? Objeto de dados em PHP. Mas ele funciona de maneira ligeiramente diferente. Porque como ele é agnóstico a banco de dados, ele depende de qual banco de dados, se vai ser MySQL ou etc., ele vai ter um método um pouco mais prolixo. Você vai ter que escrever mais para alcançar o mesmo resultado. Então, nesse ponto, é um ponto negativo dele por ele ser mais prolixo. Mas o lado bom, o lado positivo, é que o prolixo quer dizer que você tem que escrever mais para alcançar o mesmo resultado. Enquanto que o lado positivo dele é que você fica independente do banco de dados. Se mudar de MySQL para PostgreSQL, não tem problema, PDO, você vai conseguir fazer essa mudança só mudando alguns aspectos, alguns atributos dentro do seu código, enquanto que em MySQL e MySQLi você vai ter que reescrever tudo do zero. Então, desculpa, o mais recomendado, na minha opinião, vai usar MySQL, usa MySQLi, aí escolhe orientado aos objetos ou processual, vai usar outro banco de dados, usa o PDO, tá? Bora dar uma análise aqui. Todos eles vão ter essas mesmas variáveis, que é para a gente identificar o servidor, o nome do usuário e a senha do banco. Depois que a gente tiver feito essas 3 variáveis, a gente vai fazer um try-catch. Essa daqui é uma vantagem também bem interessante, porque por padrão o PDO ele já vem com um sistema try-catch. O que o try-catch faz? Try é tentar, tá? Então ele vai tentar fazer a conexão aqui.
Como? Instanciando um objeto nessa variável com, aqui um novo objeto PDO, e perceba que aqui tem bem mais atributos de configuração. Né? Então, ele vai aqui no início estabelecer qual é o banco de dados, a MySQL. Então, ele já estabelece. Se fosse PostgreSQL, esse PostgreSQL aqui, 2 pontos. O nome do servidor, tá aqui, que vem dessa variável, localhost. Então, o host vai ser a variável server name, né? Vem daqui, localhost. O nome do banco de dados, DB. Tu tem que passar também o nome do banco de dados. Perceba que no anterior eu não passei nome de banco de dados nenhum. Quer dizer, eu me conectei ao banco de dados, mesmo sem dizer qual a base de dados eu vou usar lá dentro do banco, do gerenciador de banco de dados. Depois passo o nome de usuário e senha. Muito bem. E faço a conexão, né? Usando essa método setAttribute. E faço esses parâmetros. Se tiver tudo correto com a conexão, o que vai acontecer? Vai imprimir conectado com sucesso. Caso contrário, ele já vai pelo catch. Né? Lembra que try catch é tente e capture. Então, tente. Se você não conseguir conectar, capture o erro que deu, ou qual exceção aconteceu. Aí temos o PDO exception, onde você vai verificar qual a exceção do PDO aconteceu e armazenar nessa variável E. E dentro dessa variável E, que vai ser um objeto do PDO exception, você vai imprimir conexão falhou, concatenando com o método getMessage do objeto E, que é um objeto PDO exception. E assim você vai ter a mensagem de erro. Perceba, mais complexo. Logo, recomendo a SQL. Então, muito bem, agora que a gente conectou com o banco de dados, não é de boa prática deixar essa conexão aberta, porque vai permitir atacantes enviarem SQL injections, né, injeção de SQL, enfim, vai abrir uma vulnerabilidade no seu código. Então, para isso não permanecer aberto, você tem que chamar o fechamento dessa conexão, como você faz nas 3 métodos. Né? Orientado a objetos, você chama o método close. Pronto. No procedural, você vai simplesmente chamar o método close também e passando a variável de conexão. E por último, no PDO, você vai pegar a variável de conexão e declarar que ela é nula, ou seja, vai eliminar aquela variável. Vamos lá fazer no nosso método tradicional? Então aqui no final, como seria? Terminou de conectar com o banco de dados, imprimiu que ele está conectado com o banco de dados, vou chamar minha variável conexão e vou fechar essa conexão com close. Abre e fecha o parênteses, não passo nenhum parâmetro, ponto e vírgula no final e salvo. Acabou. Com isso, eu fechei a minha conexão com o banco de dados. Tá? Qual a conclusão dessa aula? Nós aprendemos sobre banco de dados MySQL, por que a importância de utilizá-lo, as vantagens que ele possui, a diferença entre as 2 extensões que a gente utiliza, os drivers, né? Que são MySQL e versus PDO, e como conectar um banco de dados. E, por fim, como fechar uma conexão. Então, agradeço a atenção de todos, bons estudos e se dediquem.